Olá, no quadro Direito Empresarial de hoje nós temos duas perguntas, uma de Direito do Trabalho e outra de Direito Societário. Vamos lá à nossa primeira pergunta. Um empregado me disse que já trabalha há mais de um ano em minha empresa e ainda não entrou de férias, e por isso teria que pagar férias em dobro. O meu empregado tem razão? Tenho que pagar férias em dobro? Esta pergunta de fato suscita muitas dúvidas, porque as férias elas têm dois períodos distintos que precisam ser conhecidos por parte dos empresários. Um é um período que se chama período aquisitivo e o outro é o período concessivo das férias. O período aquisitivo é aquele em que o empregado, da data em que o empregado é admitido até o dia que ele completar um ano de trabalho. Então, toda vez que o empregado completa um ano de exercício de trabalho, ele adquire o direito a ter 30 dias de férias. Por isso que se chama de período aquisitivo. Bom, a partir deste prazo de um ano, o empregador ele tem um ano para conceder as férias daquele empregado. Por isso que este período se chama de período concessivo. Agora, se o empregador, dentro daquele prazo de um ano após o período aquisitivo de férias, não conceder as férias ao empregado, aí sim é que o empregador deverá pagar as férias em dobro. Então, no caso da pergunta, ele não precisa pagar, você não precisa pagar as férias em dobro ainda, desde que não ultrapasse o um ano do período concessivo estabelecido pela CLT. A nossa segunda pergunta de hoje envolve o direito societário. Diz o seguinte: meu marido é sócio de uma empresa e a empresa foi condenada a pagar uma indenização muito grande, sendo que a justiça penhorou um terreno que pertence à nossa família e não à empresa. Como fica essa situação se eu não tenho nada a ver com a dívida da empresa e nem sou sócia dela também? Bom, uma pergunta bem interessante. E esse tema é discutido muito dentro dos tribunais. Porque no caso aí, é a esposa de um sócio, de um empresário, não é, que teve um bem penhorado, um bem da família dela, penhorado para pagar uma conta da empresa. Então é preciso esclarecer que neste caso vai depender também do tipo de regime de casamento. Se o seu regime de casamento ele for um regime de comunhão total de bens ou comunhão parcial de bens, mas esse bem que foi penhorado já foi adquirido na constância do casamento, então nessa hipótese você, que é esposa do empresário, não pode ter a sua parte naquele bem penhorada para pagar uma dívida da empresa. Então, você tem direito à sua meação e o bem que foi penhorado, apenas 50% dele, que corresponderia à parte do seu marido, é que poderia servir para o pagamento da empresa. Então, é importante observar para que você vá à justiça, reclame o seu direito de meeira e não permita que este bem vá à penhora e que pegue os seus 50% da parte de propriedade deste bem. Essas foram as perguntas de hoje e se você ficou com mais alguma dúvida, mande o seu e-mail ou se quer fazer uma outra pergunta, mande o e-mail para programanegóciosdevalor@gmail.com que a gente vai buscar esclarecer.